na igreja, aqui no final da rua, não me deixam entrar. Sexo demais. Aparentemente. Perigoso demais. Como artista, você pode conhecer essa realidade do mundo trans, sabendo que é o país que mais mata travestis, que a nossa idade média é de 35 anos, e em São Paulo é de 30. Então, se no Brasil a média é de 75, em São Paulo é 30. É um absurdo. Somos mortas diariamente com requintes, Bruno, de muita crueldade. Então, muitas têm os órgãos genitais arrancados, olhos, vísceras, têm objetos enfiados no ânus. São crimes de uma crueldade, ou então são muitas facadas, ou então são muitos tiros. E geralmente atingem muito o rosto. É muito engraçado também, engraçado no sentido assim, da violência, assim, atinge muito o rosto. E aí também tem uma coisa muito também, que é um contraponto nessa história desse Brasil tão transfóbico, que o Brasil também é o primeiro país no mundo a procurar a palavra travesti transsex no Google. Vocês são muito corajosas em me receber. Mas nós nunca nos encontramos em igrejas. Nem mesmo quando eu vivia como um homem. Há tantos séculos atrás. Eu assisti essa peça na Escócia, na montagem original, com a autora e atriz, que se chama Jo Clifford, em 2014. Dentro do Fringe, que é o Festival de Edimburgo, né? A própria Jo Clifford, ela interpreta também? Sim, na montagem original, né? E ela é autora também? Autora e atriz. Católicos e evangélicos batistas normalmente se odeiam, mas ambos estão juntos me odiando. E eu assisti o espetáculo e falei, eu vou levar isso para o Brasil. Eu fiquei muito chocada, muito impactada, me tocou muito. E aí, quando eu saí do espetáculo, já fui falar com ela, falei, Jo, eu vou levar isso para o Brasil. Ela falou, leva, e me deu o texto. Suprimiram muita coisa na minha história. Mas isso é algo que não conseguiram ocultar. Você encontrará isso no meu querido Marcos e no meu querido Lucas. E sabemos que era ela, pois as histórias contam que deveríamos procurar por um homem carregando um jarro de água. Homens nunca fizeram isso. Nunca carregaram água. Esse sempre foi o trabalho de uma mulher. É um fato estranho deste mundo que homens carreguem com orgulho armas e facas. Orgulhosos de portarem instrumentos de morte, mas envergonhados de carregarem a fonte da vida. Ela fez a transição aos 50 anos, foi casada há 30 anos com uma mulher, também escritora, uma escritora feminista super importante lá na Escócia também, tem 2 filhas. E aos 50 anos perdeu a mulher e dentro desse processo de perda, tudo, ela também iniciou a transição de gênero, que era uma questão que ela tinha desde a infância. Antes dela se assumir como mulher, ela era dramaturga também? Sim, era o John Clifford, e dramaturgo, professor, escritor, premiado, 80 peças montadas, encenadas. Então já tinha uma história, né? Isso também foi uma questão, né? Ela escreveu essa peça porque ela tinha uma fé cristã, ela exercia uma fé cristã, frequentava a igreja, e quando ela fez a transição de gênero, não deixaram mais entrar. Ela foi proibida de entrar na igreja que ela frequentava. Aí veio essa pergunta, por quê? Onde está escrito? Então a peça parte dessa pergunta. Onde está escrito, né, nas crenças cristãs, que eu devo ser excluída, ou que qualquer pessoa tem que ser excluída de qualquer lugar? Eu nunca disse cuidado com os homossexuais, transexuais, travestis, por levarmos vidas antinaturais.
ou por sermos depravadas em nossos desejos. Eu nunca disse isso. Eu disse: cuidado com os autoindulgentes e os hipócritas. Cuidado com aqueles que se imaginam virtuosos e proferem julgamento. Aqueles que condenam os outros e se consideram bons. Seus lábios parecem cheios de bondade, mas seus corações estão plenos de ódio. Quando eu conheci a Jo Clifford, eu falei, agora eu entendi como essa pessoa tem que ser iluminada mesmo para escrever esse texto. Essa questão essa visão dela, que Jesus Cristo voltaria, dessa vez como uma transgênero. Como é que você vê isso? Na verdade, se ele voltasse, não seria nem eu. Acho que seria uma travesti gorda, negra e periférica. Eu acho que ele viria nesse formato. Pra chutar o balde mesmo. E pra ser crucificado de novo. A gente estreou no Festival de Londrina, no Filo, em agosto de 2016. Quando a gente estreou em Londrina, estava tudo certo, um festival internacional, só que programaram a gente na Capela Ecumênica da Universidade, que na verdade funciona como um centro cultural, não funciona como capela. E aí entrou um candidato a vereador, que depois acabou se elegendo, mais uma liderança evangélica, e pressionaram a reitoria da universidade para que a peça não pudesse acontecer lá, porque era uma blasfêmia, porque, assim, nas palavras deles, tinha um homossexual interpretando Jesus. Na verdade, a gente tem uma travesti heterossexual, mas, enfim, no entendimento deles. Aí eles foram até o espaço onde a gente estava montando a luz do espetáculo e fizeram ameaças. Aí teve uma nota de repúdio da Arquidiocese do Paraná. Teve todo um movimento de censura e de pressão para o festival cancelar. Aí o festival bateu o pé, não cancelou. Mudamos de espaço, achamos um outro espaço para apresentar, que não fosse a capela, porque de repente surgiram questões de segurança com a capela, que antes não existiam. E a gente viu uma coisa que foi muito complicada, muito estressante, de ameaça e de tudo, mas a gente viu também o quanto era importante fazer a peça ali, por causa disso. E também ocorreu todo um movimento de apoio que foi maior que o movimento de repúdio. Então as pessoas se organizaram num ato de apoio à peça, mesmo pessoas que não iam assistir, foram lá apoiar a peça, então teve 300 pessoas em procissão, fazendo um ato simbólico para dizer que não aceitavam censura, não aceitavam transfobia, homofobia na cidade. Então o público triplicou, a resposta da mídia foi imediata no Brasil inteiro, a gente teve notas de apoio que começaram a surgir da comunidade acadêmica, artística, da Escócia, de organizações internacionais como o British Council. Em Taubaté, a gente teve elas não me contaram nada, mas eu cheguei no Taubaté, tinha segurança no camarim, tinha segurança na porta para entrar pro camarim. E aí, quando eu entrei pra fazer a peça, tinha 4 policiais dentro do... Claro que eu sabia que tava tendo um movimento, mas elas não quiseram me contar pra me poupar, mas eu fiquei fingindo que eu não sabia, né? Mas, em determinado momento do espetáculo, fui vaiada. Mas aí o público entrou, e aí começou a vaiar eles, aí acabou eles continuando o espetáculo, eu continuei o espetáculo, fui até o final. Mas no final foi aquele fuzuê, porque eles queriam falar no microfone. O protesto comigo acontece só porque eu sou travesti. Porque eles partem do pressuposto que é promíscuo o espetáculo, que a gente tá falando mal. Enfim, mal sabem eles que as pessoas saem muito mais lá cristãs do que quando entram, né? Eu vi um significado de um Jesus, de um ser divino e ao mesmo tempo humano, mais próximo e não somente próximo como a gente pensa numa realidade escrita, mas numa realidade do outro, de quem vive conosco, de quem passa pelas ruas e a gente acaba não percebendo. E é tão evangelho quanto que está escrito, quanto a gente mesmo também. Você e eu, ainda assim crescemos no ventre da nossa mãe. Ainda assim aconteceu um milagre e de alguma maneira viemos ao mundo.
E a nossa concepção foi imaculada, pois aconteceu através do sexo. E o sexo é inocente e puro em sua essência. Se você falar travesti, é a prostituta. Se você falar a transexual, é aquela que foi estudou, não tá na prostituição. Eu sou travesti, sou atriz. Conheço travestis doutorandas, mestrandas, enfim. Então, e entender que pra gente o artigo é muito importante. Então, sim. É preciso aprender isso, me desculpa. Não, claro. Estamos todas em construção, inclusive nós. E é importante dizer isso assim. Não, a travesti se fala no feminino, é a travesti. A única pessoa que aceita a travesti é a rua. E como é que você fazia para levantar grana, fazer outras coisas? Então, ou era prostituta, e aí depois de um tempo, eu realmente não tenho talento para prostituição nenhum, é verdade, não tenho mesmo. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer, gente? Eu preciso continuar a fazer teatro, eu preciso de uma profissão que não me atrapalhe no teatro. Aí eu fiz fazer curso de cabeleireira. Ah, sim. Aí fiquei 7 anos como cabeleireira. Entendi. Era uma vez um pai que tinha 2 filhos. E o menor veio a descobrir que era sua filha. E não soube o que fazer. No final, ela foi até o pai dizendo: me perdoe, mas eu não posso mais ser o seu filho. Mas o pai não a perdoou. Convocou todos na casa e disse: este não pode mais ser chamado de meu filho. Esta criatura trouxe a desgraça para todos nós. E a expulsou. Eu fui expulsa de casa entre 19 e 20 por causa da minha homossexualidade na época, porque como eu não tinha conhecimento do que era travesti, do que era transexualidade, eu me entendi primeiro como um gay. Esse amor maior que todo mundo fala dos pais, eu não conheci. Porque o preconceito deles foi maior que o amor deles por mim, né? Claro que eu também não os culpo e nem coloco eles como vilão, porque é estrutural. E eles fazem parte dessa estrutura, né? Se fosse uma escolha mesmo, assim, é que eu não me vejo de outra forma, né? Porque talvez se fosse uma escolha, talvez eu não teria escolhido, não. Né? Mas é muito mais forte, assim, eu não consigo tentar voltar, assim. E a filha, que um dia tinha sido um filho, partiu para o país distante. E não muito inclinada a ser prudente, gastou todo o dinheiro que o pai tinha lhe dado em belos vestidos e sapatos. Expulsa porque aquela é a regra da moral que rege aquela comunidade, então dá um dinheirinho escondido, porque também ama, né, o filho, a filha. E aí a filha faz todo um percurso, né, se dá mal, se dá bem, se dá mal, e volta porque não tem mais para onde ir. E o pai, quando vê a filha chegando, ele tem tanta alegria, ele tinha dado por morta, e ele fica tão alegre de vê-la que acolhe ela. E o irmão, invejoso desse amor, ou incapaz de ter a mesma compaixão, ele reclama, ele vai se queixar com o pai. Né? E que isso também acontece muito. Né? Preparem um banho perfumado, tragam um belo vestido e abram a champanhe. Vamos ter uma festa, pois aquela que partiu retornou. Aquela que morreu voltou à vida. E aquela que estava perdida foi encontrada.